Vou chamar aqui a Helenice novamente, só para a gente finalizar, porque deu tempo, acabou. É tão rápido que nem eu tô conseguindo controlar. Só aguardando a Helenice aceitar aí novamente para a gente continuar e terminar, finalizar aqui a nossa. Manu! Vou tentar novamente para ver se dá certo aqui. Deu certo. Olha, Deu certo. bem no meio da tua fala. Tá vendo como é legal? É bem leve, a gente fica nervosa, né? Mas dá certo. O tempo passa e a gente nem vê. É tão bom. Ah, eu adorei. Foi muito bom, foi muito tranquilo. Matar um pouquinho a saudade de ti, morrendo de saudade de ti. Dar um abraço, queria muito, mas nem pôde. Nem que a gente se visse podia dar abraço, infelizmente. Mas nem pode, mas eu adorei. Agradeço demais a sua iniciativa de ter feito. Tinha muito medo, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito dado, não sei mexer. Tu sabe que eu não sei mexer nesse negócio de Instagram direito, né? É uma coisa... Fica à vontade para terminar concluir o teu raciocínio. A gente não precisa acabar logo agora não, viu? Tu estava no meio do raciocínio falando sobre a questão do amor, da maternidade, do amor como usar uma palavrinha que eu não estou lembrando agora, de moldar, né, de os nossos instintos e tal. A Clarice, ela lança muito isso, né? Essa questão dos sentimentos, quando a gente vê esses laços afetivos que ela coloca principalmente muito em jogo em laços de família, né? Que a gente percebe essa questão da afetividade, ela joga muito, muito pra gente, ela faz a gente perceber o quanto isso se dá de uma forma diferente do que muitas vezes a gente imagina. Porque muitas vezes a gente vê uma família e imagina uma determinada relação, mas ela descreve nos contos dela de uma forma que faz a gente perceber que não é bem assim. Que existe ali toda uma coisa por trás, toda uma narrativa que atravessa a vida daquelas pessoas e que faz com que as relações afetivas entre elas sejam bastante conflituosas, bem mais do que o que a gente pode imaginar olhando de primeira mão. E aí esse jogo de mostrar os pensamentos das personagens, as reações mais íntimas, traz uma riqueza muito grande para a literatura dela. Porque quando a gente entra em contato com esse obscuro que a gente não conhece logo de início, porque quando a gente olha para alguém, a gente não consegue imaginar o que a pessoa tá pensando, mesmo que você tenha com ela uma relação íntima, né? Mesmo que você seja casada durante anos, mesmo que seja seu filho, né? Mesmo que seja a sua mãe, existe ali no íntimo uma relação totalmente obscura,
pensamentos que não são revelados, sentimentos que permanecem escondidos. Ela coloca isso pra gente de uma forma que às vezes eu acho que é uma das coisas que me prende muito na Clarice, porque ela tem, muitas vezes quando eu leio Clarice, eu digo, gente, eu já pensei isso várias vezes, eu só não sabia que era isso que eu pensava, mas era isso aqui, esse pensamento. Ela conseguiu colocar né, um deslocamento, uma sensação, às vezes, que a gente sente que é difícil você colocar o que você é para fora. O que você sente para fora, o que você pensa. E ela faz isso de uma maneira muito, às vezes até, foi uma professora lá da UFRJ que diz assim, eu tenho muita raiva da Clarice. Principalmente quando eu leio esse trecho aqui, porque eu queria muito ter escrito isso. Agora eu lembrei do outro que diz que o que ela escreveu, qualquer menina de 15 anos escreveria, né? Para você ver como as experiências são diferentes aí. Exatamente, porque é uma questão mesmo assim de leitura e releitura. É como eu disse, até hoje, olha, eu enfrentei muitas coisas nesse doutorado, muitos momentos difíceis. Sei, bem mas se teve uma coisa que eu acho que está me fazendo chegar já próximo da defesa e ter conseguido escrever, é esse texto dela que me seduz, sabe? Esse encantamento. E às vezes aqui cheio de problemas, meio a pandemia, gente, eu lendo o texto da Clarice rindo. Conseguindo rir. Às vezes até de uma tragédia que está lá no texto dela. Né? Essa forma e também por ser um tema muito atrativo, né? Essa questão da maternidade não deixa de atrair, de chamar a atenção e tudo. E como eu já vinha pesquisando a questão do feminino, quando eu entrei nesse universo da maternidade, me fez... Foi um encontro muito... Como é que eu posso dizer? Muito... Me enriqueceu, me trouxe uma visão, assim... Me fez perceber coisas na obra dela que só estudando o feminino por si mesmo eu ainda não tinha conseguido, né? Porque também é isso. Quando eu olho para Clarice e tento perceber as personagens infantis, eu tenho um olhar sobre essa escrita, sobre esse universo que está ali desenhado para mim. Quando eu olho para Clarice, que eu tento lançar sobre ela esse olhar dessa mulher mãe ou dessa mulher não mãe que deseja uma maternidade ali, eu também me jogo de uma outra forma, né? E encontro nela uma possibilidade de texto que me leva a isso. E tudo isso é construído, como eu disse, eu trabalho... Aí eu chego num ponto que a gente não tocou aqui, mas eu chego a tratar do texto mãe em Clarice de uma linguagem gestacional. Né? Essa parte... eu chego Conversou tanto que não chegou, mas se quiser falar rapidinho não tem problema não. É exatamente essa questão dessa maternidade dela, ultrapassar esse lugar comum de ser relacionado só a essa maternidade das personagens, entendeu? Ela extravasa, a maternidade extravasa para os textos dela também. E aí eu trabalho, se para um primeiro momento, para algumas pessoas pode parecer antes de eu começar a falar, que é fora de propósito eu trabalhar perto do coração selvagem por tudo aquilo que eu falei, por Joana não ser mãe, nem ter memórias afetivas da mãe, aí você imagina o que é trabalhar a maternidade em Água Viva. É bem louco, viu? Tá entendendo? Porque num jogo, num estudo de literatura, por exemplo, eu vou lá na Joana e aí eu faço todo aquele esquema que eu disse, né? Trabalha a questão das personagens e tudo. Em Água Viva eu não tenho esse suporte. Não tá de bandeja, né, lá? Não tá de bandeja. Então, assim, muita releitura,
procurando imagens mesmo. Mas aí é que tá, a maternidade está lá em Água Viva desde o início. Desde o primeiro parágrafo. Quando eu lancei o meu olhar pensando nessa questão da maternidade, eu li o primeiro parágrafo de Água Viva e disse, tá aqui. Tá aqui. Tá bem aqui. Nem preciso de muito. Ela começa aqui. Quando a Clarice diz, quando a voz narrativa, né, aquele eu narrativo ali, diz que deseja comer, deseja se alimentar da placenta. Olha a maternidade ali, uma imagem construída, né? E ela dizendo que a maternidade que ela vai trabalhar ali não é uma maternidade encontrada num lugar comum. É uma maternidade ligada ao instintivo mesmo, né? Porque essa questão do comer placenta é muito do animal, do animalesco, né? E ela constrói, né? Ela chega a falar da gata parida, que come. E essa imagem é recorrente, retorna várias vezes e tudo. Então, nesse capítulo eu penso exatamente esse jogo que ela faz dessa maternidade, né? Que é uma maternidade que se entrega à linguagem e ao texto de uma forma totalmente inusitada. Né? De uma forma totalmente inusitada. Não está de maneira nenhuma no lugar comum. Porque, e até então, eu posso falar da maternidade num lugar comum, né, atravessada pelas personagens e pelas experiências maternas, que ela me dá também, isso, né, as simbologias maternas, principalmente nos contos, elas são muito fortes, né, a maneira como ela desenha essas mulheres nas narrativas dos contos e tudo, essas mulheres mães ou aspirantes à maternagem, né, que se colocam, que a maternidade surge como um desejo e tudo. Ela faz a maternidade ali, em Água Viva, ela vai acontecer mesmo de uma maneira textual. Ela vai estar ali no próprio ato da linguagem, em estar se fazendo, se construindo diretamente. Porque o que é... Se você me perguntar qual é a narrativa de Água Viva, ou se eu te perguntar, Alice, eu queria muito que você me respondesse qual é a história de Água Viva. Passa, essa eu passo. É uma coisa muito para se pensar. Então, ela me pega exatamente nisso, né? E estudar maternidade em Clarice me enriqueceu muito, enquanto estudante de letras, professora, mulher, né? Aspirante a ser mãe, porque apesar de ter um olhar muito crítico, eu quero sim. Só não nesse momento, porque, né? Você vai se juntar ao grupo de mulheres que quer ser mãe, mas quer ser mãe direito, não é quer ser mãe explorada, não. Pois são muitas questões que a maternidade, que o universo da maternidade lança pra gente. Ser mãe não é só estar ali, desde o momento em que em que o feto existe, já passa a ter toda uma gama de atribuições, uma rotina que é alterada e tudo. Então, isso aí toda uma questão a ser colocada. E até para a gente pensar, né, nessas questões, eu acho que a gente precisa, sim, conhecer, né, o que é a maternidade. Eu acho que a Clarice, ela dá uma ideia muito forte para a gente de como é a nossa maternidade na nossa sociedade patriarcal. É essencialmente patriarcal. O quanto é doloroso você ser mãe numa sociedade assim, porque a maioria dos seus conflitos, eles passam meio que despercebidos, e eles são ignorados de uma maneira bem solene, de uma maneira, né, muito, muito, muito clara, muito exposta, às vezes até pelos filhos, como no caso que eu falei aí do conto, né, uma fortuna. Quando ele fala ali, existe mesmo esse lado materno que não é correspondido nem pelo próprio filho. É esse amar sem querer nada em troca e tudo, mas ao mesmo tempo você espera, assim, que quando eu olho para aquele lugar daquela mãe, eu penso, né, as várias coisas que atravessam ali aquela existência e aquele lugar de mulher, socialmente falando.
Então, a maternidade em Clarice me mostrou muitas coisas em relação a isso. O que é triste, porque acaba moldando, como você falou, uma visão de amor muito limitada e dolorosa, né? Porque a mãe não pode reivindicar nada porque ela tem que ser aquela que ama, apesar de qualquer coisa. O filho não pode, por exemplo, ele vai ter que viver também com aquela obrigação de corresponder esse amor e de nunca alcançar esse amor, de fazer tudo que a mãe pede ou que a mãe quer por causa desse amor. Então, às vezes, cria mesmo até uma relação conflituosa e complicada entre mãe e filho, porque os dois ficam amarrados a um amor que não é dado naturalmente, mas é um amor que é moldado socialmente, que cobra e que amassa, espizinha, sufoca, né? Uma obrigação mesmo. Que aí aquele trabalho da Badanter, que eu tinha falado um pouquinho antes, mostra exatamente isso, né? Do quanto o amor materno, ele foi uma construção social. Antes de qualquer coisa, o amor materno, ele foi uma construção social. Tal qual foi uma construção social o sentimento de infância também, né? Porque foi necessário que a gente tivesse um modelo de criança diferente do adulto, porque até então a criança e o adulto a criança era o adulto em miniatura, então foi preciso desenhar essa criança de uma forma diferente, pensar na existência de um ser, né, que precisa de cuidados e tudo, e fazer com que e construir um mito de amor, que a mulher fosse convencida de que ela precisava se entregar de corpo e alma à obrigação de cuidar daquela criança, e que isso era sim uma tarefa divina. E aí você vê o discurso religioso que assegura tudo isso, e você vê o discurso filosófico ali do Rousseau atravessando essa construção para que hoje a gente chegue nessa sociedade e veja essa maternidade do jeito que está. Uhum. Então tem aí toda uma questão histórica. É por isso que, assim, na minha tese eu não ia tocar na parte histórica. No primeiro momento, a minha ideia era trabalhar as obras da Clarice de uma forma imanente, né, o texto assim, e trazendo algumas coisas e tudo, mas sem fazer esse apanhado histórico. Mas depois eu percebi que esse histórico, ele não pode ser ignorado. Porque até a forma como a Clarice escreve, ela expõe essa mulher mãe ou essa mulher aspirante à maternagem, ele vem exatamente dessa sociedade em que ela estava ali inserida, né? E que tinha essa construção social, né? E que mesmo assim, como eu falei lá no início, ela foi capaz já de lançar um olhar diferenciado e até antecipar o pensamento da Simone de Beauvoir, que é a tese culturalista dela. Porque, tipo, se a gente for atrás, esse pensamento de não se nasce mulher, torna-se mulher, foi lançado pela Clarice. Não é um pensamento francês, é um pensamento que foi criado aqui, no Brasil. Foi uma escritora brasileira que lançou, não se nasce mulher. A mulher é um eterno tornar-se. Está lá na Clarice essa essência. Então, ela tem essa sensibilidade e esse modo de fazer. E ela consegue imprimir na escrita dela todas essas peculiaridades. E isso é o que me atrai, sabe? Essa forma que ela consegue colocar isso. Foi, a Beauvoir plagiou. Mas se você vê você for ver os anos de lançamento, né? Foi em 49 que a Beauvoir lançou O Segundo Sexo, e perto do Coração Selvagem lançou lá em 44. Então a gente tem aí esse pensamento do tornar-se mulher, que vai ser toda a tese da Simone, o Segundo Sexo construído em cima, a gente vai ter ali exposto na Clarice.
que é Tem alguém falando aí que o pensamento seria freudiano. Se a gente começar aqui a discutir de onde é que veio, a gente vai ter uma outra live, porque a gente não pode esquecer que a Beauvoir vem do pensamento do existencialismo, né? Essa ideia do existencialismo, de não ter uma essência fixa, já vem daí também, né? Então, tem muita. Eu acho que, na verdade, é isso. Uma leitura vai abrindo possibilidades para outras, mas o fato de você ver algo que esse é o poder da literatura, né? Algo que vai tornar uma teoria lá na frente, a literatura já conseguir abordar na sua sensibilidade. Que vai ser a base do pensamento feminista, né? Porque esse pensamento da Beauvoir é a base do pensamento feminista. É ele que vai ali, a partir dele, vai se construir toda a questão do feminismo a partir desse pensamento da Beauvoir e depois a gente... Mas é isso. Está ali na Clarice de uma forma muito, muito clara, já no primeiro livro que ela lança. E a gente está falando... É um pensamento nordestino. A essência nordestina da Clarice aí. Porque quando ela lança Perto do Coração Selvagem, ela ainda é uma muito jovem. Né? A gente não está falando de uma Clarice madura, a gente está falando da obra inaugural da Clarice, que traz esse pensamento. Então, isso é muito significativo e tem um peso enorme. Mostra uma sensibilidade literária, poética, de prosadora mesmo, que está ali, como o professor Antônio Cândido disse, que tem um futuro que realmente vai ser, que ela vai desconstruir e reconstruir a literatura várias vezes durante a escrita dela. Né? Durante toda a escrita dela, a gente tem esse passo ali. Tanto que a crítica vai ser bem cruel com ela, às vezes, por conta disso. Muitas vezes é mulher também, né? Tem umas críticas bem complexas nesse sentido. O próprio Álvaro Lins diz que ela tem muito, muito potencial, mas que falta a ela tipo se fosse uma pegada, né? Masculina, assim. Como se ela faltasse visão de mundo, visão de... Coração Selvagem, como se tivesse inacabado. Assuntos família, mulher, maternidade, geralmente são assuntos tidos socialmente como não tão relevantes, né? Então, assuntos tidos como de homens, né? Política, como se isso não fosse de mulher, né? Sei lá, guerra, essas coisas mais que as pessoas associam aos homens, geralmente elas são vistas como importantes e os outros elementos da sociedade acabam ficando ali de lado. Então, negócio de família, maternidade, essas coisas, então, complicado. Mas eu acho também, Lice, que pela própria maneira como ela construiu o Perto do Coração Selvagem, já vem num processo de desconstrução do que era a literatura brasileira na época. Sim, sim. O que era considerado bom literariamente. Então, ela faz esse processo. E você considerar que aquilo que ela estava fazendo era bom, de uma certa forma, ia contra essa potência masculina, né, que se... Então, reconhecer essa questão, essa mulher tão jovem como uma precursora de tanta coisa, causa realmente um estranhamento e medo. Lendo algumas críticas, a gente percebe que, às vezes, a crueldade talvez se deva a um medo. Ela ser o que ela se tornou, né? Um exponencial da literatura brasileira. Com muitos estudos sobre. E quando você diz assim, você estuda o quê? Clarice, as pessoas já olham para você meio que, o que é que tu ainda tem para falar? Acontece comigo também. Falar. Foi uma das coisas que eu ouvi na minha qualificação. A professora que estava na minha banca foi disse: Helenice, quando eu recebi o convite para a sua banca e eu vi que o seu tema era Clarice, eu disse, meu Deus, o que é que essa menina vai falar? Porque já falaram tudo. Né? Já falaram tudo, mas
Não, e eu confesso para vocês, eu ainda vejo muita coisa para ser explorada, né? De uma maneira mais pontual na obra dela. Não foi explorado tudo, não. Tem Uhum. muita coisa ainda, muito material, muita coisa ali para ser explorado, para ser dada uma nova visão também, para desconstruir algumas coisas que foram construídos, alguns estigmas que foram lançados sobre a obra dela. Eu tento fazer isso um pouquinho quando eu trato da maternidade, desconstruir um pouquinho de algumas coisas, de alguns rótulos que foram colocados na Clarice. Né? Eu acho que é preciso, é necessário que a gente faça esse trabalho. Né? Não, você não pode menosprezar uma escritora tão singular quanto ela é, né? E aí, às vezes, eu vejo. Já passei por algumas coisas assim, em eventos, de ter gente que menospreza, né? Como você mesma já falou, de ter na própria universidade professores que olham. Né? Mas. E como também já vi professores brilhantes serem altamente derretidos por ela e confessarem que só tem coisas que só encontram em Clarice, não encontram em mais ninguém. E eu acho que é isso que une a gente, essa capacidade dela, desse olhar que ela tem aí. Então, Especial, diferente, né? isso. Vamos E que, encerrar? e que ao mesmo tempo parte do comum. Sim, 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 sim. Parte Eu do acho que é comum. aí que tá a pegada da Clarice. Ela não é especial procurando uma coisa especial. Ela é Ela é especial partindo do comum. isso. Porque se eu tenho. Foi o professor Cid, a Márcia ainda está aí? Eu Não aprendi sei. isso com o Cid. É o Falar que sobre uma galinha de 3 pernas pode ser uma coisa, né, muito impactante. Difícil é você conseguir falar sobre uma galinha de quatro pernas, a galinha comum que está ali, porque como é que você vai fazer com que o leitor se interesse por ela? é. Uhum. E aí a gente percebe que a Clarice consegue falar de uma galinha muito bem. Uhum. E ela consegue colocar dramas existenciais e tudo. Vamos encerrar, né, amiga? Porque É, senão a gente vai e emenda numa, noutra, noutra. se tu quiser, você pode encerrar a live e a gente continua conversando. Até porque o pessoal deve estar querendo fazer outras coisas da vida também. E a gente é porque é uma paixão muito doida. Além de ser a paixão pela Clarice, é uma paixão uma pela outra, né? Então fica complicado. Ah, sim. Confesso, confesso que Liciane, eu aceitei o convite, um dos motivos era porque era você, porque Muito obrigada. Você não sabe como eu amei assim, quase 1h30 conversando sobre Clarice. E eu também tô morrendo de saudade, doida pra te ver. Nunca vou esquecer daquele período que você ficou aqui com a Kedman. nem a gente. E assim, por mim, se desse tua defesa, seria assim, já que não tá tendo presencial, né? Mas seria assim, outra live para todo mundo assistir e ter mais um pouquinho desse material maravilhoso que tu tá construindo, amiga. Tá em construção, se Deus quiser, mas eu aviso, né? Assim, para todo mundo, né? Não dá. Vou mandar Mas, papelão. mas eu vou avisar, porque provavelmente a tese vai ser defendida online mesmo, em alguma dessas plataformas aí, que eu ainda não sei qual. Mas a gente já está caminhando para encerrar. De uma certa forma, ainda bem, né? Porque também chega um momento que a gente tá que não aguenta mais e precisa ser livre. Eu estava dizendo hoje para uma amiga minha, tudo que eu queria era ser livre. Porque Amiga, obrigada, viu? eu que E agradeço. se eu tiver outras ideias, o pessoal tá tendo aí em primeira mão teu treino para tese, mas se eu tiver outras ideias, eu te incluo de novo, que é para a gente ter mais oportunidades, Tá viu? bom, deixa eu agradecer o pessoal também, né, que entrou, que participou aí com a gente.
Pessoal que eu conheço, pessoal que eu não conheço, que é aluno da Alice, entrou aí também uns alunos meus. Pessoal, muito obrigada. Né? Não tenho costume, foi a minha primeira vez, então não foi nada, como é que eu posso dizer, nada ensaiado, não ensaiei. Foi tudo mesmo no calor da emoção. O máximo que eu fiz aqui para não ficar perdida foi separar algumas coisinhas para trazer, né, em discussão e tudo. Mas é isso. Beijão, beijo, Lucy, beijo nos meninos, tá? Muito obrigada. Aí, mãe. Vida de mãe, né? Pois vamos lá que a vida de mãe espera. Eu tenho que dar comida a um, socorrer o pai que está com o outro e a gente continua. Beijo, viu? Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Estamos aqui. Tchau. Tchau. Tchau.